Oi, pessoal! Hoje o 14 Minutos de Saúde vai trazer a doutora Tânia Regina Constante Vergara. Vai tirar todas as nossas dúvidas sobre a vacina. Obrigada, doutora. É um prazer ter você aqui no meu programa. A doutora Tânia Regina é presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro, possui mestrado em doenças infecciosas e parasitárias pela UFRJ e doutorado em medicina pela Unifesp, além de ser pesquisadora associada do Laboratório de Retrovirologia da Unifesp. Doutora Tânia, obrigada por aceitar o nosso convite para tirar as dúvidas e responder as questões sobre as vacinas e contra o Covid. Eu quero muito a sua ajuda para esclarecer algum desses mitos e fake news sobre as vacinas. Porque uma pesquisa do IPEC, divulgada pela revista Piauí em março, revelou que 46% dos entrevistados, ao serem perguntados sobre conteúdos falsos, concordaram com pelo menos alguma das fake news sobre as vacinas contra o Covid-19 que foram apresentadas pelos entrevistados. A senhora pode dizer se as próximas 6 afirmativas são verdadeiras ou falsas? Posso. Primeiro, eu quero agradecer a você, Fernanda, pelo convite, e eu espero que a gente hoje resolva esse assunto de vez. De vez, né? Que bom. É possível se infectar com o coronavírus a partir das vacinas? Não, não é possível. É impossível. Porque a gente não está sendo vacinada com vírus vivo. Então, como é que você vai se infectar se você não está sendo vacinada com o vírus vivo? É impossível. Perfeito. Há tratamentos alternativos tão ou mais eficientes que os imunizantes? Não, não há. Aliás, os imunizantes são mais eficazes e efetivos em todas as doenças onde eles funcionam, não só da Covid, mas qualquer outra. Vamos ver o sarampo, né? Que nós ficamos mais de 20 anos sem ter sarampo, e por esse temor, que é um temor absolutamente ilógico, as pessoas deixaram de se vacinar e a gente voltou a ter sarampo. Uma doença que também é muito grave. Perfeito. A vacina modifica o DNA da pessoa? Não, não modifica o DNA da pessoa. As vacinas de mRNA, elas têm um fragmentozinho assim. Não é possível que elas modifiquem o seu DNA. A vacina carrega o microchip que será implantado nos indivíduos? Eu acho que isso, assim, em alguma série de ficção científica é possível, mas na vida real, não. Exatamente. As vacinas podem causar autismo, provocar câncer ou transmitir HIV? Não, transmitir doença nenhuma, né? Porque elas não estão carregando doença, né? Nem a gente não tem conhecimento de nenhuma vacina que esteja relacionada a uma doença desse tipo, né? Que são doenças geralmente ligadas à sua genética. Perfeito. As vacinas têm em sua composição células de fetos abortados e tumores? Só rindo, né? Enfim, vamos lá. Cada vacina tem uma taxa de eficácia diferente. Isso faz com que uma vacina seja melhor do que outra? Faz diferença qual vacina eu vou receber? Então, primeiro a gente tem que entender o que é eficácia, que é diferente do que é efetividade, tá? Então, a eficácia é o que acontece durante o estudo. Então, a população é toda controlada. Você faz um critério de inclusão e você sabe qual é aquela população exatamente que está entrando no seu estudo. E tudo que ela tem é controlado, porque aquelas pessoas estão dentro de um estudo, então eles fazem exames, eles têm visitas agendadas, isso é tudo controlado. Efetividade é o que acontece na vida real. É quando você pega essa vacina que teve uma eficácia comprovada, que tem que ser superior a 50%, igual ou maior que 50%, no caso da Covid, né, por exemplo, e você aplica na população. Então, você deixa de ter uma população controlada, né? Você vai aplicar para todos os idosos acima de 80 anos, todas as pessoas com comorbidade, com a sua genética, com a sua casa, com o que eles têm de outras doenças. Então, os desfechos serão diferentes. O que você quer ver é
quantas pessoas não vão adoecer de forma, ou adoecer, ou se infectar, ou adoecer de forma grave, ou hospitalizar, ou ir a óbito. Nós estamos falando da vacina de Covid, tá? Então, durante o estudo, isso é feito de forma randômica, aleatória, né? Metade daquela população do estudo está tomando uma coisa chamada placebo, que é o quê? Uma coisa igualzinha ao que você está tomando, é igualzinha a vacina. Nem a pessoa, nem o médico, nem a pessoa que está aplicando, ninguém sabe o que está aplicando. Todos os voluntários são numerados e você toma um ou outro, ou a vacina ou o placebo. Eu, por exemplo, eu fui voluntária de pesquisa da vacina AstraZeneca. Eu caí no grupo placebo durante o estudo, mas eu só soube disso quando o estudo foi aberto no final do estudo. Então, só após o término do estudo, eu soube que caí no grupo placebo e por quê? A vacina mostrou que era eficaz, ou seja, muito menos gente adoeceu no grupo que tomou a vacina do que no grupo que não tomou a vacina, tomou o placebo. Todos aqueles que estavam no grupo placebo receberam a vacina. Então, eu recebi também. Então, isso é como você desenvolve e você coloca uma vacina no mercado. Então, de antemão, você já no estudo, você já viu vários efeitos adversos, você já viu quantas pessoas adoeceram, não adoeceram, quem hospitalizou, se alguém foi a óbito, você já viu durante o estudo, tá? Só que quando você vai... O estudo tem um número limitado de pessoas, tá certo? Por maior que seja, é um número limitado. Quando você vai para a população, você quadriplica, quintuplica, centuplica aquela número de pessoas. Então, a possibilidade de ter, por exemplo, eventos adversos é maior, porque é muito mais gente. Tá? Ou aparecer algum evento que não tinha aparecido durante o estudo, também vai acontecer. E o que você vai ver na população é a mesma coisa que você viu no estudo, o percentual de pessoas que não vão adoecer. Isso vai mostrar a eficácia da vacina. Só que esse percentual é avaliado num número muito maior de pessoas. Isso é assim com todos os remédios, tá? Não é só com a vacina, é com todos os remédios que a gente usa, inclusive as vacinas. Perfeito. Você tem esse percentual da proteção de cada vacina? Olha, da efetividade das vacinas, que é o que a gente está falando pós-estudo, é muito parecido de todas as vacinas. A eficácia durante o estudo, por exemplo, as vacinas de mRNA, essa que as pessoas acham que estão botando um chip dentro, elas foram mais eficazes. Então, elas tinham uma eficácia acima de 95%, enquanto que a Coronavac teve uma eficácia em torno de 50%. Pode comparar isso? Não, não pode, porque os critérios de inclusão foram diferentes. Por exemplo, a Coronavac só incluiu o profissional de saúde. Então, é uma população altamente exposta. A possibilidade dessa população adquirir o SARS-CoV-2 é muito maior do que da população geral. Ainda mais lá durante o estudo, que foi o início da pandemia. Você lembra que faltava equipamento de proteção individual, né? Então, a gente ainda se expõe muito mais, né? Mas a gente se expunha muito, muito, muito mais. As outras não incluíram só profissionais de saúde, misturou a população, né? Foi bem diferente. Então, você não pode comparar eficácias, você pode ter requisitos mínimos para ela poder entrar no uso na população. Só que a efetividade foi bem parecida de todas. Uhum. Entendeu? Então, quando foi para a população geral, a efetividade de todas é bem semelhante. O que existe de diferente é o hospedeiro, a pessoa que está recebendo a vacina. A saudável e a menos saudável, né? Pode-se dizer assim. Ou a jovem e a idosa. Por quê? Perfeito. Os idosos têm a imunidade já comprometida pela idade. Né? É a ruga do sistema imune, vamos dizer assim, para a pessoa entender. Né? Quem tem uma carinha enrugada, eu ou você? Eu, porque eu sou muito mais velha que você. Então, quem vai ter a imunidade pior? Eu.
Agora, se você for uma jovem e você tiver uma comorbidade, por exemplo, você for uma grande obesa e eu não for, você é capaz de ter mais possibilidade de adoecer de forma grave do que eu, ou a mesma. Então, vai variar de acordo com o hospedeiro, se você tem comorbidade, se você está mais velho, entendeu? Tá ótimo. A gente tem ouvido falar muito de variantes novas do vírus, como a Delta. Essas vacinas que temos agora são capazes de nos proteger das variantes? Na proteção que ela se propõe, principalmente, que é não adoecer de forma grave, a ponto de você precisar hospitalizar e ter o risco de óbito, sim, elas são efetivas. Todas elas mostraram efetividade contra a variante Delta e respondem da mesma maneira, diferente para cada grupo, se você tem comorbidade, se você é mais velho. Mas elas são efetivas. A população mais idosa tem uma efetividade menor. Por isso está se pensando, né, e vai se fazer, e muitos países já estão fazendo, e a gente vai fazer também, a terceira dose. Porque o sistema imune não foi capaz de montar uma resposta muito robusta. Então, você vai lá e cutuca, porque o que a vacina faz é ensinar o seu sistema imune a responder adequadamente quando entra o vírus. Perfeito. Ela bota uma coisa que é um avatar do vírus, né? Mas não é o vírus. Aí teu sistema imune aprende a combater. Quando entra o vírus, seu sistema imune vai lá e combate. Só que, para isso, você vê depois na vida real, por exemplo, nesse caso, que você está precisando de mais uma dose, como a hepatite. A vacina de hepatite precisa de 3 doses. A vacina de HPV, quando começou a usar, também eram 3 doses para todo mundo. Hoje já se admite fazer 2 doses para populações mais jovens e as 3 doses para os imunocomprometidos. Então, isso é normal nas vacinas. Tá ótimo. A imunização começa a fazer efeito quanto tempo depois de aplicada a vacina? A formação, a resposta do seu sistema imune, que ela vai ter naquele momento, mais ou menos com 14 dias. Mas você tem que pensar o seguinte, a vacinação, quer dizer, fulano é vacinado. Então, fulano é vacinado, ele tomou todas as doses da vacina. Se a vacina dele foi de uma dose, é uma dose. Se a vacina dele é de 2 doses, só depois da segunda dose, 14 dias após a segunda dose. O que não quer dizer que na primeira dose ele não tenha nenhuma proteção, mas a proteção é baixa. Por isso foi dada a segunda dose. Tá. As vacinas têm efeitos colaterais? Tem. Qualquer coisa tem efeitos colaterais. Aliás, viver tem efeitos colaterais, né? Toda vez que você vive, você é atleta, né? Você, uma profissão teoricamente saudável, mas tem alguns efeitos colaterais, né? Joelho, opera o joelho, tornozelo, ombro. Vamos dizer que são os efeitos colaterais. Existem em qualquer vacina, tem sim, que podem ser de leves até efeitos colaterais graves. Né? Mas se ela passou pela fase de estudo, é importante saber que quando a vacina passa pela fase 3 e entra nessa fase que é a fase de fazer em todo mundo, que é a fase 4, pós-estudo, ela já mostrou que ela é segura. Ela mostrou lá na fase 2, depois na fase 3, já mostrou segurança. O que devemos fazer no caso de sentir uma dessas reações? As pessoas que não conhecem. Olha, depende da reação que você tenha, porque você vê que todo mundo está muito habituado às reações vacinais das crianças. Você não vê essa ansiedade, né? Pais, mães, avós, ninguém fica desesperado quando a criança toma uma vacina e chega em casa tem febre, né? Ou fica com o braço vermelho e doendo. As pessoas não têm essa ansiedade porque estão habituadas. Os adultos, erradamente, porque existe um calendário vacinal para os adultos, não se vacinam adequadamente. E aí desabituam que podem ter efeitos colaterais. Entendeu? Então, assim, todas as vacinas podem ter efeito. Se você tiver um efeito colateral de dor no local, uma febrinha, uma indisposição, gente, olha só, é a guerra. Pensa como no seu corpo, como o local da batalha, o campo de batalha.
De um lado está o seu sistema imune, do outro lado está aquele avatar de vacina, de vírus que entrou no seu corpo. A guerra está se processando. Então, o seu organismo muda. Por exemplo, você pode ter febre, você pode ter dor, você pode ter dor de cabeça, você pode ter dor no corpo. Agora, se você tem efeitos colaterais que você não acha que estão graves, né? Ou se você tem efeitos colaterais sabidamente mais graves, a gente já sabe de alguns, você deve imediatamente procurar ajuda médica. Perfeito. Então, se você tem o seu médico, procure o seu médico, senão você vá ao posto onde você recebeu a vacina. Para quais pessoas a vacina não é indicada? Não, ela é indicada para todas as pessoas, né? No momento, ela só não está sendo feita para menores de 12 anos, né? Por quê? Não tem estudo ainda, resultado de estudo nessa população. Provavelmente ela será liberada. Eu tenho uma filha de 11 anos e eu falei, não, eu não quero dar ainda a vacina porque eu ainda não sei, né, sobre a vacina, né? Então ainda já há estudos em andamento com crianças. Perfeito. Se eu tivesse uma filha de 12 anos e abrisse um estudo, eu ia incentivá-la a ser voluntária. Voluntária, não é cobaia, não, voluntária. Perfeito. Exatamente. Não é cobaia. Voluntária. Diferente. E não é cobaia? Bom saber essa. Foi ótimo você usar esse termo. Cobaia é aquele bichinho que você usa lá, que ele não teve a oportunidade de saber o que estava sendo feito nele. Que ele poderia ter algum efeito adverso, que ele poderia morrer, que ele não poderia morrer. Ele não sabia qual o benefício que ia ter, ele não sabia de nada disso. Ele não consentia que fosse feito. Então, ele é cobaia. O voluntário de pesquisa, ele sabe disso tudo. Ele recebe uma coisa chamada termo de consentimento livre e esclarecido, que ele lê e é lido para ele junto com o pesquisador, dentro da sala, é lido cada folha da TCLE, que a gente chama, e o voluntário pode perguntar a qualquer momento, qualquer dúvida que ele tenha daquele escrito, daquilo que o pesquisador está falando, ele assina e consente cada fase do estudo, ele assina e consente se a amostra dele pode ficar guardada, ele assina e consente se pode ser usado em estudo posterior, tudo que... Embaixo tem um lugar escrito assim, que se garante que aquela amostra será usada para aquele estudo, se for em caso de outro estudo, ele terá que fazer um consentimento extra, entendeu? Então, isso é um estudo científico, não é aquele negócio que o cara fala e diz assim, eu fui na cidade tal e dei tal coisa aqui para 3.000 pessoas, ninguém teve nada. Bom, primeiro que isso já é, no mínimo, estranho, né? Porque ninguém ter nada, inclusive passa pelos efeitos do próprio indivíduo, né? Porque você pode ter até um efeito histérico, existe descrito o efeito histérico à vacina. Quer dizer, ninguém tem naquela população, ou aquele remédio. Né? Ninguém tem uma dor de barriga porque tomou o remédio X, Y, Z. Então, isso já é estranho. Ninguém teve nada, todo mundo se curou, todo mundo ficou bom, você já bota 10 pontos de interrogação, porque já é esquisito. Segundo, que quando você faz uma medicação qualquer, você tem que comparar com um grupo comparável. Não adianta comparar a Tânia com a jogadora maravilhosa de vôlei, a Fernanda Venturini. A Tânia está toda cacaricada. A Fernanda provavelmente não está. Então, nós não somos comparáveis. Perfeito. Então, quando você vai e faz o remédio assim aleatoriamente e acha que deu tudo certo, por que acha que deu tudo certo? Porque quando dá errado, as pessoas vão para o hospital, não voltam para aquela pessoa. Entendeu? Então, dá tudo certo, né? É fácil. Exatamente. Muita gente fica confusa com a história de que algumas vacinas contêm o vírus inativo em sua composição. Como essas vacinas funcionam? Como elas ensinam o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos? Então, isso que eu falei para você. Primeiro, o vírus, olha a palavra diz, inativo, ou seja, incapaz de te provocar a doença, porque ele é tirado o que nele é capaz de provocar doença. Isso é feito, ele é inativado. Tá?
Então, às vezes, ele precisa de uma ajuda de um outro vírus para poder, que a gente já conhece, né? Por exemplo, as vacinas da AstraZeneca ou da Janssen, que são vacinas que usam o adenovírus como vetor, né? Para levar, feito assim o cavalinho, que está levando aquele avatar para a batalha no seu corpo, para ensinar os seus soldados como é que vai ser o ataque. E aí, quando os seus soldados da imunidade receberem um ataque verdadeiro, eles já sabem como reagir. Perfeito. Isso é o que faz. Eu tomei a primeira dose, ainda vou tomar a segunda agora em setembro. Só depois da segunda que eu vou estar imunizada, doutora? Em torno de 14 dias após a segunda dose. Imunizado não garante, principalmente com a variante Delta, que você não se infecte. Tá? A variante Delta ela é muito mais transmissível e cada pessoa é capaz de eliminar quase 1000 vezes mais de partículas virais do que as outras variantes que nós já conhecemos, embora a gente não tenha ainda relatos de que a variante Delta esteja relacionada à maior gravidade de doença, mas ela é muito mais transmissível. Então, é uma questão matemática. Se transmite para muito mais gente e a vacina não protege 100%, né, contra as infecções, nem 100% contra você adoecer, muito mais gente vai poder adoecer. E dessa gente que vai poder adoecer, algumas, é um percentual bem pequeno, graças a Deus, vai adoecer de forma grave e muito menos óbitos. Então, assim, há vacinas que nos seus estudos mostraram uma proteção até de 100% nos óbitos. E até nós temos aqui um pesquisador, o Júlio Croda, que publicou recentemente um estudo com a Coronavac aqui no Brasil, e você vê que a efetividade, como eu te falei, foi uma efetividade muito boa, exceto naquelas populações mais idosas. Porque vai caindo, o exército idoso, cara, começa a ter uma dor no joelho, uma dor no cotovelo. Então, precisa ajudar o exército. E depois você dá assim, uma injeção de ânimo naquele exército, está com uma dor no joelho, tu não toma analgésico, coloca um gelo. Então, o idoso que já está todo cacarecado ali, já a sua imunidade já é meio assim, ele precisa de uma ajuda, um empurrão para poder ele funcionar novamente bem. Perfeito. Quem já teve Covid precisa se vacinar? Claro, claro que precisa se vacinar. Na Covid, a imunidade provocada pelo adoecimento, a gente não sabe o tempo que ela te confere imunidade, ela não sabe que variante você teve, então você está imune contra que variante. A vacina é ser estudado, né? Por exemplo, a AstraZeneca tem pouca eficácia na cepa da África do Sul. A gente já sabe isso, embora que tenha alguma eficácia, mas ela é menos eficaz. Mas estranho, né? A mesma vacina é para lá, não é para o mundo inteiro? As vacinas não são para o mundo inteiro, lá é menos eficaz, deve ser porque a população é menos saudável. Não. É porque ela é menos eficaz no mundo inteiro. A cepa que é de lá, o vírus é que a gente chama a cepa da África do Sul, porque ela se originou lá. Ah, tá. Achei que igual a gente fala cepa brasileira, né? Porque ela se originou, que era a P1, que era a cepa de Manaus, ela se originou aqui. Perfeito. Então, ela se origina, mas ela vai se espalhando. Uma pessoa pode tomar a primeira dose de uma vacina e a segunda dose de outra? Então, isso não tem estudo, não foi feito nos estudos, mas na vida real, isso já vem sendo feito. Então, por exemplo, por causa do episódio de um risco, embora baixíssimo, né, de ter aquela doença da plaqueta cair, né, e apesar da plaqueta cair ter trombose, que aconteceu com as vacinas de vetor de adenovírus, esse efeito é muito baixo, o risco dele ocorrer, mas nos locais onde a disponibilidade de vacina era grande, diferente do nosso país, né? No início nós só tínhamos uma vacina, se a gente tivesse que escolher, a gente não tinha que escolher, a gente tinha que escolher aquela e pronto. Né? Depois 2 vacinas, você não tem muito o que escolher. Né? Você tem que fazer o que tem. Né? Porque nenhuma vacina é pior do que a doença. Então, o risco de você ter um evento adverso, inclusive grave, é muito menor. E agora eu esqueci o início da nossa pergunta.
Tá vendo? Coisa de velho. Se eu posso tomar uma dose de uma e outra dose de outra. Isso. Então, esses outros países começaram a vacinar, por exemplo, mulheres abaixo de 50 anos, aqui nós também gestantes, com vacinas diferentes, né? Dando a segunda dose de Pfizer. E isso mostrou um bom resultado, né? Porque aí alguns grupos foram estudados e viram que mostrou um bom resultado, não só de não adoecer, mas na formação de anticorpos, que é uma outra pergunta que, se você não me fizer ou ninguém, eu vou responder. Nesse momento, não adianta você fazer exame para dosar seus anticorpos, porque, nesse momento, a gente não sabe se esses anticorpos que a gente é capaz de dosar no laboratório são o que a gente chama de correlato de imunidade. São os que te dizem se você está imunizado ou não. E nem te dizem em que quantidade de anticorpos você precisa ter para estar imunizada. Nem te dizem se você tiver isso aqui para baixo, você deve tomar uma outra dose. Então, fora do terreno dos estudos, não tem valor, nesse momento, você fazer teste com anticorpos. Então, estudar, sim, tem que estudar. É muito importante estudar, porque é importante se você descobrir um correlato de imunidade. Você vai descobrir quem são as pessoas que estão mais vulneráveis a ter doença, e talvez você fazer uma vacina diferente, talvez você dar uma outra dose a essa pessoa, você vai saber qual o intervalo que você tem que dar. É muito interessante, o estudo tem que ser feito, mas nesse momento isso não vai dar essa resposta. Perfeito. Quem já se vacinou pode transmitir o coronavírus para outras pessoas? Pode, porque principalmente a variante Delta, ela é altamente transmissível e ela ultrapassa a tua proteção vacinal e você pode adquirir o vírus. Você não vai adoecer como o outro. Você vai ou ter pouco sintoma, nenhum sintoma, mas você vai transmitir. Vai transmitir igual. Igual as crianças. Vamos fazer um paralelo com as crianças, né? As crianças, elas têm muito pouco sintoma, mas elas transmitem bastante. Mas, claro, na escola da minha filha agora começaram, uma criancinha aqui, uma criancinha ali, aí eles suspendem a aula de toda a classe, espera 14 dias para voltar. Enfim. Enfim, vai acontecer isso. Uma pena que a escola pública não esteja funcionando, né? E essas crianças que estão tendo, né, uma perda que é irreparável. Mas, para que as escolas públicas funcionem, é necessário um esforço do governo. Porque quando a sua filha foi para a escola dela particular, com certeza, ela sentou a 1,5 m, ela teve que ir de máscara, a professora estava de N95, foi metade das crianças, ou foi uma outra forma de você avaliar, não é? Isso tem que ser... Todo mundo tinha álcool à vontade, lavar a mão, as crianças comiam na mesinha dela, tinha gente para olhar isso tudo e avaliar esses efeitos, o médico ali para dar esse parecer. Isso também tinha que estar possível na rede pública. Exatamente. Para que isso fosse feito com segurança. Mas nada é pior do que essas crianças estarem mais de 15 meses sem aula. Exatamente. Então, os cuidados que nós devemos tomar devidamente vacinados são os mesmos, né, doutora? A máscara, o gel. São os mesmos. Porque, primeiro, que o seu risco de ficar sintomático não é zero, gente. É baixo, mas não é zero. Então, quem não gosta de ficar doente não tem que se arriscar a doença, né? Segundo, que você transmite. Então, você que se acha invulnerável, porque você é jovem, atlético e bonito, você não é invulnerável. Mas se você se acha, lembra que você pode ter um pai, uma mãe, a vizinha, ou alguém que você goste muito, ou que a outra pessoa goste muito, e que você está contaminando e arriscando a pessoa a ter doença, né, e até ir a óbito. E pensa, essa doença dá muito efeito em longo prazo. Então, não é legal ficar doente. Mesmo que você seja assintomático, você pode ter efeito em longo prazo. Então, não é legal você adquirir essa infecção. O melhor é que você tente não adquirir. Usa sua máscara. E máscara, gente, não é para usar debaixo do nariz, não é para usar no queixo, né? Eu sempre pergunto, está com algum problema na mandíbula? Está segurando o seu queixo? Nem é para pendurar na orelha, porque também não é brinco, né? Então,
o vírus vai entrar pela boca, pelo nariz e pelo olho. Tá? Então, a máscara tem que cobrir tudo. E tem que deixar ela lá. E depois eu tenho que ficar botando a mão na máscara. Se você é obrigado a botar a mão na máscara, você é obrigado a limpar a sua mão logo depois com álcool gel. Tá? Então, essas coisas têm que ficar na cabeça da gente. A gente bota a máscara pela alcinha e tira a máscara pela alcinha. Não é botar aqui e tirar aqui. E nem ficar o tempo todo assim. Se a máscara está caindo, ela não está boa, ela não está ajustada para você. Então, você não tem que sair... Eu atendo pacientes, né? E o paciente chega e a máscara cai. Aí eu falo, bota a máscara no nariz. Aí, mas essa máscara não fica. Eu falei, então por que você saiu de casa com ela? Você não tem nem que sair de casa com essa máscara que não fica. Ela tem que ficar. E se a sua máscara é de pano, você tem que trocar ela toda vez que umedece. Então, você vai sair para trabalhar, você tem que levar 5 máscaras para trocar. Para você trocar a cada 2 horas. Que bom. Resumindo tudo, né, doutora? Eu acho que a gente tem que cuidar da saúde, né? Isso. Eu falo sempre assim, vamos descascar mais e desembrulhar menos. Comer comida saudável, né? Comer para poder você ter uma imunidade melhor, que você vai adoecer menos, né? Isso é matemática, que nem você falou, né? É matemática. Muito isso. E como médica infectologista, que mensagem você gostaria de deixar para quem nos assiste, doutora? Bom, primeiro, vacine-se. Vacinar-se inclui todas as doses da sua vacina. Então, não adianta você tomou a primeira dose e não ir tomar a segunda, você não está vacinado. Se você teve algum efeito adverso, procure assistência médica, você vai ser orientada. Existem os CRIAs, que são os Centros de Referência e Imunização, que aquelas pessoas que tiverem efeitos mais graves, elas vão ser vacinadas dentro dos CRIAs, sob observação, vai se tentar outras alternativas, mudar a vacina, coisas assim, vai ser sob supervisão. Não abandone as suas medidas de proteção individual. Você tem que usar máscara, porque você está se protegendo e protegendo o outro. Você precisa higienizar sua mão. Olha, desde da Idade Média, as pessoas já sabiam que a mão transmitia as doenças. Então, quando você está com a mão suja, né? Contaminada, você passa a mão na sua boca, no seu nariz ou no seu olho, aquele hábitozinho que a gente tem de coçar, pronto, inoculou. Você transmitiu para você mesmo. Porque o vírus fica por uns momentos na superfície. Nossa, você está dentro de uma condução, né? Bota um óculos, gente, para não cair nada no seu olho, bota máscara. Porque o pessoal fala, mas a condução é apertada. Isso é péssimo, péssimo. A gente adoraria que a condução não fosse apertada. A gente adoraria que houvesse um esforço de todos para que isso não ocorresse. Mas se você não tem jeito e você está lá, se proteja. Para isso você tem jeito. É o seu arbítrio. Bota a sua máscara corretamente, leva o seu alquinho gel dentro da sua bolsa, tá? Usa um óculos. Pode ser qualquer um, de sol, qualquer um, porque o que você precisa é barreira. Tá? É isso. Ótimo. Obrigada, doutora. Eu acho que a gente tem que pensar na questão da vacina como uma coisa de saúde, né? E não uma questão política, uma questão, sei lá, de classe social, né? Eu acho que a gente tem que olhar para dentro da gente, porque é a saúde que é o que importa, né? Eu acho que o resto deixa para lá, porque se você não tiver saúde, você não vai conseguir nem sair de casa, não vai conseguir fazer nada, né? Então, isso, as vacinas, como essa doença, são muito democráticas. As vacinas são boas para todos e as doenças são ruins. A doença é ruim para todos. Então, tá bom. Obrigada, doutora. Foi um prazer.